Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Começamos mais um programa Centros, aqui TV Univates. Nosso tema de hoje, 15 anos do NAP. NAP, que é o nosso Núcleo de Apoio Pedagógico. Logo após a abertura do programa. Muito bem, então começando o nosso programa Centros, hoje o nosso tema é sobre o NAP. NAP, siglas são sempre muito comuns em qualquer organização, uma universidade então as tem em grande proporção. O que é o nosso NAP? NAP é o Núcleo de Apoio Pedagógico, que já está completando 15 anos de atividades aqui na Univates. Conosco para desenvolver esse tema temos a professora Márcia Refeld, que já fez parte do NAP, né, e hoje é coordenadora institucional de pesquisa. Também temos o Thiago Weitzmann, que atualmente é o coordenador então, do Núcleo de Apoio Pedagógico, e conosco a Janaíne Usenheimer, que é analista acadêmica e atua diretamente no NAP hoje, já há bastante tempo também, para que a gente possa conhecer um pouquinho da história e do funcionamento desse setor. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar, professora Márcia, não é pela questão histórica, né? É pela experiência e referências, né? Como é que surge o NAP? O que é o NAP? Como é que é essa questão das mudanças pedagógicas? Vamos falar mais especificamente do NAP, mas a importância de um setor de apoio nessa área numa universidade. Bom, olá. Eu acredito que seja algo que o nosso núcleo de apoio pedagógico, quando ele foi criado também, já se viu naquela época, há 15 anos, né, que o professor necessitava de um auxílio pedagógico, porque muitos dos nossos profissionais até então não tinham uma formação docente. E para ser um professor é necessário, além do conhecimento na sua área específica, ter também essa competência pedagógica. Então, ele veio com esse intuito, no sentido de auxiliar os professores, na sua grande maioria que não tinham uma prática pedagógica em sala de aula, para que eles se sentissem mais confortáveis, né? Uma vez que nós estamos num período de transição, como você bem colocou, né? Um período que as práticas pedagógicas, as estratégias de ensino precisam mudar e que, com certeza, muitos dos nossos profissionais, quando estavam em sala de aula, tinham um tipo de prática pedagógica, agora que se tornaram profissionais e professores da instituição, são outras práticas pedagógicas e que também, durante esses 15 anos, vão se alterando, né? Sim. Até então, nós tínhamos um processo centrado no professor. Hoje falamos em metodologias ativas e que, portanto, o professor tem que ter toda uma preparação, né, para atuar de uma forma diferenciada. E esse é o intuito, né, basicamente, que veio o NAP, né, para auxiliar os professores na sua prática no fazer pedagógico cotidiano. É importante, legal essa sua referência histórica de que muitos dos nossos professores já tinham a vivência profissional, mas precisavam ainda desenvolver um pouco mais o processo pedagógico em sala de aula. Eram excelentes profissionais, mas que, levados para a sala de aula, enfrentavam um novo contexto, né? A gente discutia isso muito, né, em anos anteriores, e ainda se discute com os professores que o conhecimento, obviamente, que o conhecimento na área específica faz parte, é um pré-requisito essencial, mas esse fazer pedagógico, estabelecer relações com os alunos, como posicionar esse aluno no centro do processo, são posicionamentos e estratégias que vão variando. O próprio uso das tecnologias é um outro fator que nós poderíamos citar como sendo algo importante, que há 15 anos ou há 20 anos não era algo tão forte como é hoje, né? Então, perfeito. Tudo isso nós temos que considerar e é o que o NAP fez e continua fazendo ao longo desse período todo, capacitando esses professores para essa nova era, digamos assim, do
ensinar. Claro. Professor Tiago, atualmente o senhor está na coordenação do NAP, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta assim que é um pouco mais genérica, mais prévia. Me recordo de algumas discussões que eu participei, nos próprios estudos do NAP e oficinas, era muito comum a gente fazer algumas referências do tipo, quando você entra para a sala de aula, há uma tendência de repetir os processos que você vivenciou como aluno. Então, de levar a estrutura dos professores que tu teve, principalmente dos professores que tu teve como boas ideias ou boas práticas, né, há uma tendência de repetição. Mas hoje a sala de aula é tão diferente, é tão diametralmente oposta do que a gente vivenciou como aluno, que não tem nem como a gente pensar estabelecer as mesmas dinâmicas, né? Obrigado pelo convite, Sandro, e acredito que nesse objetivo é que vem também o papel do Núcleo de Apoio Pedagógico, né? Repensar constantemente as práticas que são realizadas pelos professores em sala de aula. Havia, há um bom tempo, essa ideia de que repetir essas boas práticas dos nossos professores era suficiente ou até mesmo ter conhecimento era o fundamental. Agora, nós entendemos que para inovar, inclusive no ensino superior, é preciso estudar, é preciso profissionalizar o que é ser professor. Não se requer mais alguém que esteja apenas apto ou formado dentro de uma área, mas sim que possa ser capaz de fazer uma transposição didática, que eu acho que é o grande ganho que nós temos. E pensando nesse movimento de criação do NAP, a década de 90 e os anos de 2000, que é justamente onde nasce o NAP, é o momento em que se dá autonomia para as instituições de ensino superior a investir na criação de cursos mais abertos, mais flexíveis, porque na LDB de 68 nós tínhamos a questão dos currículos mínimos, então as disciplinas com cargas horárias fixas, os conteúdos também, então o desenho do curso era muito engessado, parecido, né? Engessado, exato. Então, lá no processo de redemocratização, nós vamos ter um movimento que justamente vai criar não mais currículos mínimos, mas diretrizes curriculares que são referenciais, orientações, apostando na inovação. E a inovação parte pelo professor também, né? Ou seja, inovar dentro de uma proposta pedagógica de um curso passa pelas mãos do professor, ou seja, aquilo que ele vai desenvolver em sala de aula. Então, não é mais repetindo o que nós aprendemos com os nossos professores, certo, mas é inovando e obtendo práticas exitosas, né, naquilo que nós fazemos no ensino superior. Claro que a gente continua trazendo referências, mas referências em termos de valores, de conceitos, né, não exatamente de práticas, né? Exato. Então, acho que nesse sentido, nós sempre carregamos aquilo que nós também vivenciamos em algum momento como estudantes, né? E isso faz parte da nossa trajetória como sujeitos. E é nesse sentido que a gente pode hoje pensar numa pedagogia universitária, eu assim chamaria, né? Porque quando nós falamos de pedagogia universitária, nós colocamos no centro aquilo que é um dos pilares de uma instituição de ensino, que é o ensinar e o aprender, né? Deixa eu aproveitar e lhe fazer um questionamento que uma vez me fizeram e eu confesso que eu tive uma dificuldade tremenda de fazer uma argumentação. Me perguntaram uma vez, como em sendo professor universitário, se eu tinha uma prática mais pedagógica ou andragógica. Essa questão de estar mais preparado para trabalhar com a pedagogia, mas a pedagogia ela é mais ampla, não é só para adultos, né? Hoje em dia a gente faz essa distinção ainda ou não? Quando a gente fala em pedagogia, a gente fala dos processos de ensinar e aprender. E isso em qualquer idade, em qualquer momento, inclusive no ensino superior. Sim. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um professor do direito, ele em sala de aula, ele não é um advogado, ele é um professor do curso de Direito. Então, ele precisa entender quais são os processos, quais são as melhores formas de ensinar, quais são as melhores formas que o aluno possa aprender, e aí nós estaremos colocando uma questão muito importante, que é a pedagogia universitária. Certo, e ela é uma coisa que vem da educação infantil, vai para o ensino básico, e é uma coisa que pertence ao universo do ensino superior universo também. De ensino. Exatamente. Perfeito. Janaíne, por favor, nos conte um pouquinho. Você está atuando diretamente no NAP desde quando? Fazem 10 anos. 10 anos. Quer dizer, boa parte desses últimos
desses 15 anos de vivência do NAP, boa parte. São tuas experiências lá dentro. E nós já vamos detalhar mais aprofundadamente os tipos de públicos que passam por lá. Mas vocês trabalham com professores, com alunos, praticamente a estrutura acadêmica da Univates passa por dentro do NAP, né? Isso aí. A gente trabalha com os professores e com alunos. Os professores, então, é o programa de qualificação docente, que atende a todos os professores da instituição, e mais especificamente com os coordenadores de curso no momento da elaboração ou de atualização de um projeto pedagógico. E com os alunos, a questão do atendimento aos alunos com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem. Então, que é uma forma de reforço. Exato, desde seu início, a gente tem uma profissional psicopedagogo que acompanha os alunos gratuitamente, tanto os alunos que possuem alguma deficiência ou dificuldade de aprendizagem. E o NAP tem também, desde 2013, o UniAprem, que então trabalha com os alunos a parte das monitorias, física, matemática, língua portuguesa, inglesa e literatura. E como é que funcionam essas monitorias? Elas também são por interesse, voluntárias? Como é que... As monitorias, os alunos que procuram, muitas vezes orientados pelos professores que sabem da existência dessas monitorias. Então, o aluno agenda o seu horário, essa monitoria é paga. E o aluno pode, quantas vezes... São áreas específicas. Áreas específicas. Quais são essas áreas? Física, matemática, língua portuguesa, inglesa, literatura e a área de programação. Certo, quer dizer, são grandes áreas que abrem provavelmente para que hoje se sabe que tem mais dificuldades, mas sempre que necessário, quando é detectada alguma deficiência em alguma disciplina, pode-se abrir mais monitorias em mais áreas. Certo. Importante isso, né? Quer dizer, não é só para o professor, também é para o aluno. Historicamente, essas são as áreas que a Janaíne colocou, né? São as áreas que nós víamos, né, as maiores dificuldades dos alunos, né, dentro da área. Bom, são também os conteúdos, se a gente for pensar, as áreas da escola básica também, muitas vezes que apresentam as maiores dificuldades e que acabam, né, se refletindo no ensino superior. E eu acho que é muito importante esse trabalho que o NAP faz também para os alunos, né? Claro. Tanto nos alunos que têm suas dificuldades, né, quanto aqueles alunos que têm suas deficiências, né? Então, esse trabalho é super importante. Ok. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos entrar um pouco mais detalhadamente em cada uma dessas funções, então, para a gente entender e aí também fazendo a retrospectiva histórica do nosso NAP. Já voltamos. Segundo bloco, então, do nosso programa Centros, estamos falando sobre o NAP, o nosso Núcleo de Apoio Pedagógico. Conosco, para desenvolver esse tema, a professora Márcia Rehfeld, que já fez parte do NAP e atualmente é coordenadora institucional da pesquisa. Já vou lhe perguntar o que é essa função, para explicar um pouquinho também essa sua atividade hoje. E o Thiago Weitzmann, professor aqui da casa, que atualmente é coordenador do Núcleo de Apoio Pedagógico. E estamos também com a Janaíne Usenheimer, que é analista acadêmica e atua diretamente lá no NAP. Professor, essa atividade hoje, então, é coordenador institucional da pesquisa, só para que a gente possa também posicionar qual é a função dessa atividade. Bom, essa atividade hoje, a gente trabalha com os professores, que são pesquisadores especificamente, né? Verifica quais são os projetos e como dar encaminhamento às pesquisas, né? E também estamos envolvidos com os alunos, né, com relação à iniciação científica, que é a inserção tanto de professores quanto de alunos, também alunos de ensino médio, que nós já estamos com algumas bolsas de iniciação científica em ensino médio, seria a introdução e a inserção desses personagens, né, na pesquisa.
Perfeito. E isso traz referência aí todo um conjunto, todo o desenvolvimento institucional importante, né? Se teve um momento que a nossa maior preocupação era ensino, era mais a extensão, hoje na figura da universidade a pesquisa é fundamental, né? Com os nossos programas de pós-graduação. Então temos que ter essa mesma preocupação que o NAP revela no processo pedagógico de sala de aula para o foco da pesquisa, né? Com certeza, né? E a pesquisa, a gente entende, claro que talvez seja uma atribuição específica, né, dos professores pesquisadores, mas a pesquisa hoje é entendida não somente a professores do pós-graduação ou da pós-graduação, também a pesquisa quem faz são os próprios professores em sala de aula. Né? Todo ambiente acadêmico, haja vista o que nós colocamos há pouco, né, que é um aluno hoje mais ativo, que é um professor dando um pouco mais de liberdade, mais autonomia, mais independência para este aluno. Então, ele se torna automaticamente um aluno mais relacionado e inserido na pesquisa. Claro. A Janaíne nos introduziu aí as grandes áreas que surgiram no NAP. Vamos lá. Então, havia um atendimento mais específico aos professores, processo de formação pedagógica, um atendimento aos alunos que necessitavam de algum apoio, de algum suporte, e também um atendimento um tanto quanto institucional no processo de avaliação, ou, revalidação ou de reestruturação dos projetos pedagógicos. Essas foram lá as primeiras 3 áreas, continuam sendo as 3 áreas básicas de atuação do NAP? Sim, a gente tem, poderíamos fazer uma nova divisão, mas basicamente são esses os eixos de atuação do NAP hoje, né? Então, ele se ampliou um pouco, né? Desde 2016 a gente tem o suporte dos coordenadores pedagógicos nos centros, então nós temos uma estrutura que hoje caminha junto aos centros, justamente dando assessorias na questão da sala de aula, na revisão dos projetos pedagógicos e, da mesma forma, no monitoramento de algumas situações que envolvem um planejamento um pouco mais direto com o professor. Podemos dizer que o NAP tem uma atuação um tanto quanto mais abrangente, genérica, até para que essas coordenações pedagógicas de centro consigam fazer um processo mais adaptado às suas realidades específicas diárias? Exatamente. Então, esses coordenadores pedagógicos, desde 2016, têm atuado especificamente dentro dos centros, trabalhando com qualificação, inclusive também, ofertando oficinas e fóruns, que é o grande carro-chefe, né, das questões que envolvem a qualificação docente aqui na universidade. Por exemplo, pesquisa, ok, é uma área que desafia e que envolve todo mundo, mas provavelmente fazer pesquisa na área de tecnologia, na área de engenharia, é diferente do que fazer na área da saúde, que é diferente de fazer na área da criação, criatividade. Então, essas especificidades o NAP tem que abrir novos braços, é isso? Isso. Eu acho que é importante também ressaltar a importância e o porquê do apoio, né, do NAP aos coordenadores de curso na construção dos seus projetos pedagógicos. Como o Tiago colocou há pouco, né, no começo os projetos eram mais engessados, né? Depois os projetos pedagógicos passaram a ter a possibilidade de uma abertura maior, até uma preocupação maior também de colocar os próprios alunos no centro do processo, dos processos de ensino e de aprendizagem. E aí se sentiu a necessidade de também, de certa forma, discutir um pouco mais os projetos pedagógicos, aprofundar, eu diria assim, torná-los mais profissionais, né? Digamos, mais corretos, mais debatidos e mais discutidos. E, nesse sentido, acho que o NAP ofereceu esse apoio, e isso foi muito importante para que o professor também tivesse subsídios para discutir com o seu NDE, seu núcleo docente estruturante, como compor e como construir esse projeto pedagógico, porque ele não é construído a partir apenas do coordenador do curso, ele é construído do coordenador, a partir do coordenador, com os seus membros, né, do NDE. E esse apoio, acho que ele foi fundamental, né, quando ele surgiu, e ainda tem sido muito importante esse apoio, para que se possa ter um projeto que tenha coerência entre o perfil de curso que se quer, por exemplo, o engenheiro. Qual é o perfil do engenheiro civil que nós queremos? Né? As próprias habilidades e competências, porque todos os currículos hoje estão elaborados
com base em competências e habilidades. Sim. Então, primeiro nós tivemos uma discussão muito grande e ainda se discute muito o que são efetivamente habilidades, o que são competências, porque é muito fácil você colocar isso no papel, mas depois também tem que haver o acompanhamento, né? Acompanhamento. Será que aquilo que está sendo, que foi posto no papel, também está sendo alcançado? O aluno que sai da instituição sai com esse perfil que está posto no curso, então precisa ficar muito claro, tanto para o coordenador quanto para o seu colegiado também de curso, né? Como é a constituição e a construção de um projeto pedagógico desse curso, né? E eu acredito que realmente nesse sentido o NAP auxiliou bastante e continua auxiliando na construção dos projetos. Certo. Com que frequência, mais ou menos, acontece uma alteração de projetos pedagógicos? Existe alguma regra ou é alguma situação mais... A Janaíne pode nos ajudar um pouco nesse sentido, mas não existe uma determinação em relação à atualização do projeto pedagógico. Nós, aqui na Univates, usamos uma atualização que varia de 3 em 3 anos. Certo. Né? Justamente para coincidir com os ciclos também do ENAD. Então, os resultados do ENAD nos servem de insumos para que a gente possa olhar para o projeto pedagógico e olhar quais são as nossas potencialidades, quais são fragilidades que a gente deve, enfim, poder estar atualizando esse projeto que, enfim, olha para várias questões, como a professora Márcia já destacou, a questão do perfil de egresso, competências, habilidades, e da mesma forma, quais as demandas regionais que justificam a criação desse curso. Quer dizer, tenta-se dar um ciclo de 3 anos como um parâmetro de acompanhamento de um processo completo. Mas muitos cursos também entendem que em algum momento não é necessário mexer em alguma proposta que está funcionando. Certo. Mas hoje, como as mudanças são muito rápidas, né? Então há conteúdos emergentes nas diferentes áreas, é natural que se atualize com algumas questões, não estruturais, talvez dentro do projeto, mas algumas questões pontuais que devam ser atualizadas. Acho que até nesse sentido, né, alguns temas transversais às vezes surgem e é necessário que a gente coloque isso no projeto pedagógico. Então, questões como essas, né, quando isso ocorre, né, a gente precisa colocar isso dentro do projeto. Eu já participei de algumas revisões e construções de projetos pedagógicos, principalmente quando coordenador do curso de comunicação, e tem aqui o relato, né, de quantas vezes o pessoal do NAP nos salvou, né, de que a gente queria colocar, por exemplo, ideias inovadoras, mas não sabia exatamente como conceituar, como colocar uma carga horária. Aí veio, por exemplo, sugestões de seminários, né, de tu ter lá um seminário no projeto pedagógico do curso, que não obrigatoriamente era um tema definido, mas que poderia ser atualizado semestre a semestre, né? Esse é um papel importante que vocês cumprem lá, né, Janaíne? De fazer essa sugestão de regras ou como atender o básico, mas dentro de uma certa flexibilidade que vocês têm a experiência do NAP no sentido de ajudar o professor a visualizar quais são as experiências compartilhadas em outros cursos, por exemplo, né? Que possam ser trocadas. Então, aquilo que vale para um projeto pedagógico, poder estar considerando para o outro. Como é que tu vê isso, a tua prática, ou não é muito a tua praia lá dentro do NAP? Essa parte mais pedagógica fica mais com a coordenação do Certo, vocês acompanham setor. mais. Nós acompanhamos mais a parte técnica, de auxílio mais direto com os mas professores. Vocês acabam tendo que... Auxiliamos ouvindo muitos também, relatos mas nesse sentido, a gente sempre tenta repassar para que seja feito da melhor forma possível, né? Sim. Ou em forma de seminários ou estágios, como tu comentaste. Porque provavelmente aquilo que é sugestão para um acaba sendo sugestão para os outros também, né? Como viabilização. A própria questão, eu acredito, assim, algumas questões institucionais ou alguns textos institucionais, né? Esses sempre a Janaíne e a Fabielle, né, nos auxiliaram a inserir dentro dos projetos pedagógicos, né? O que também é muito importante porque, por exemplo, existe uma avaliação que é da Univates. Então, me lembrei agora da questão
questão e do aspecto da avaliação. Ela é um sistema único na Univates de uma forma geral, a grosso modo falando. Claro que existem especificidades de cada curso, depois que se pode colocar as particularidades, né? Mas esse papel, assim, o NAP tem e auxiliou durante muito tempo, continua auxiliando, que eu acho que é muito importante para que a gente tenha esse olhar. Nós somos uma instituição única, né? Mas também precisamos respeitar as especificidades. E também o que acho que é importante, né, que cada curso, depois, ou cada coordenador, possa olhar de modo que aquilo que é institucional converse com aquilo que a coordenação do curso, o seu NDE, o seu grupo de professores, para que ele tenha um cara de um projeto único, né? Tem toda a sua estrutura. Então, isso, de fato, também é importante, essa coerência como um todo, né? Ele tem que conversar, cada parte, cada item do projeto pedagógico tem que ter coerência com os demais, com as próprias políticas da instituição, com a questão da avaliação. Até no sentido de compartilhamentos, né? de possibilidade de que os cursos eles também compartilhem professores, disciplinas, o que é muito saudável no sentido de que tu não tenha um curso estanque, né? Certamente, por exemplo, voltando de novo à área das engenharias, né? Antes de você ser um engenheiro de produção, você é um engenheiro. Né? Então, tem todo um conjunto de disciplinas, um conjunto de conteúdos, um conjunto até de habilidades e competências que são as mesmas para esse curso. Na área da comunicação, na área das humanas também, nós temos questões que são comuns, né? Que são comuns aos cursos, né? E isso também tem que ser pensado de forma conjunta. Perfeito. Fechamos o segundo bloco, agradecemos a Janaíne. Quem vai vir no próximo bloco é a Fabielle, que também trabalha no setor. Muito obrigado, Janaíne. E já voltamos para o nosso terceiro bloco do programa Centros. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o NAP, Núcleo de Apoio Pedagógico. Tivemos aqui uma substituição no time, né? Aliás, a Janaíne saiu e entrou a Fabielle Schneiders, que é assistente administrativo também do NAP. Obrigado pela presença. Professores, vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona a questão das oficinas, propriamente dito, quer dizer, o suporte aos professores. De onde saem as propostas? Que tipo de ações são pensadas? São demandas que são apresentadas? São problemas que são detectados? Como é que se pensa o fazer ou das oficinas ou das ações pedagógicas que são apresentadas para os professores para que eles possam participar ou não? Bom, nossa, até quando o NAP surgiu, né, vamos tornar um pouco histórico ou histórica essa situação também, né? No começo nós éramos muito mais propositivos, né? A gente entendia que algumas situações, por exemplo, na época se falava do Teleduc, que era o nosso ambiente virtual de aprendizagem. A gente oferecia cursos porque entendia, né, que os professores tinham algumas dificuldades com relação às tecnologias, né? Depois foi se passando o tempo, né? E essa parte do ambiente virtual de aprendizagem, né, os professores passaram a dominar bem melhor. Sim. Mas são demandas que nós, às vezes, percebemos, que os professores nos encaminham, coordenadores de cursos acabam nos encaminhando. Agora, recentemente, nós recebemos um e-mail também, onde todos os professores puderam propor algumas oficinas daquilo que eles gostariam de compartilhar com seus colegas e que o NAP também achasse que fosse relevante ou necessário fazer uma formação para professores. Mas, basicamente, as temáticas são voltadas, ainda estão relacionadas um pouco à questão das tecnologias. Agora, acho que mais, Tiago, né, questão das metodologias ativas, eu acho que é o foco agora que da discussão maior está embasada
nessas temáticas, né? Já tivemos questões também de relacionamentos interpessoais, entendendo que essa é uma temática importante porque o professor precisa se relacionar com seus colegas e também com os seus alunos, né? Então, o próprio cuidado com a voz, tivemos oficinas com relação a isso, porque também é importante. O professor é o principal instrumento dele, né? Ou era, pelo menos, até então, agora estamos mudando um pouco essa ideia, né? Mas ainda a voz do professor é extremamente importante, claro, né? Então, tivemos também questões como posicionar a voz numa turma, né, com 60 alunos, né? Claro. Então, questões bem simples às vezes, mas que são de extrema relevância. Acho que, complementando o que a professora Márcia aborda, acho que é bem importante olhar para o impacto, né, nesses 15 anos que o Núcleo de Apoio Pedagógico tem proporcionado para os professores, né? Então, a apropriação de algumas falas, inclusive o que torna, por exemplo, os espaços de oficinas e fóruns muito importantes, né? Então, a gente vê hoje os professores falando sobre metodologias ativas e de como se aplicam essas metodologias diferenciadas, inovadoras, né, dentro da sala de aula. E isso vem por um movimento também pelo próprio NAP, né, colocando os professores a se qualificarem, a participarem das discussões. E aí, hoje, né, estando à frente há pouco tempo, né, do núcleo, mas a ideia foi continuar com esse processo também de qualificar os professores, falando sobre metodologias, falando sobre avaliação no ensino superior, porque a gente tem alguns dilemas a dar conta, né? Então, nós somos ainda de uma época em que se fala de uma avaliação somativa, que a nota era o suficiente. Então, quando hoje nós olhamos para um projeto pedagógico que fala em competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, como é que nós vamos avaliar a partir de competências? Então, é olhar para alguns desafios que envolvem o ensino e a aprendizagem, também no ensino superior, e poder qualificar todo esse processo. Então, a gente já tem encaminhado algumas oficinas diferentes, inclusive para tratar de alguns assuntos mais atuais, né, quando não são demandas que vêm por parte dos professores, como, por exemplo, a questão da metacognição, que é um assunto bastante recente, né, na área da educação, e que nós precisamos estudar para compreender como é que nós podemos nos apropriar para fazer melhor em sala de aula, né? Perfeito. Acho que nesse sentido é importante também comentar a diversidade de ações, né? Uma questão, as oficinas, por exemplo, elas são um espaço de tempo mais curto, algo um pouco mais rápido, em torno de 2 horas, né, que a gente trabalha no decorrer do ano, ou então no período de recesso, né, que se intensificam então as oficinas. Os fóruns têm uma característica um pouco diferente, que é um debate mais a longo prazo, que é um debate durante um semestre que vai se constituindo. Por exemplo, um debate para trabalhar sobre competências e habilidades, ele requer um espaço de tempo muito maior. A própria questão da avaliação é outro tema polêmico, né, e que requer um espaço de tempo de discussão maior. Então, nesse caso, se fez o formato do fórum, que era um espaço, e continua sendo esse espaço, para uma discussão entre pares maior e um pouco mais longa e também com mais profundidade, né? Nossos fóruns, normalmente, né, tinha a duração, e ainda tem, né, Tiago, de em torno de 20 horas, né, que é muito diferente de 2 horas, que é um processo mais rápido, né? Então, as diferenças, basicamente, entre oficinas e os fóruns tinham esse propósito, alguma coisa um pouco mais rápido, pontual, né, de formação, ou algo um pouco mais longo, um pouco mais reflexivo, um pouco mais discutido, né? E se entendia que as duas modalidades eram importantes, né, e eram necessárias para os nossos professores. E a adesão dos professores tanto aos fóruns quanto às oficinas ainda é de forma mais voluntária, ou existe algum número mínimo de ações que cada professor deva cumprir em determinado período? Nós nos responsabilizamos e organizamos as ofertas, né? Então, nós continuamos com os fóruns e oficinas, e o professor adere de maneira voluntária. Na Univates, todo o processo e todo o programa de qualificação tem incidência direta sobre o plano de carreira também, o que muitas vezes incentiva os professores a procurar. Mas o que a gente tem visto, que muitos professores buscam esses espaços justamente para qualificação, né? Ou seja, para discutir com colegas algumas dúvidas, seja
por questões de metodologia, por exemplo, mas entender que esse é um espaço rico para aperfeiçoar a prática como professor. Certo. Fabielle, uma vez feita essa relação de fóruns e oficinas, vocês são responsáveis por operacionalizar isso, né? Isso. De tanto divulgar quanto receber inscrições, quer dizer, como é que é essa prática, esse contato para viabilizar tudo organizado para os professores? Depois da gente receber, então, o nome das oficinas, né, passa para o nosso coordenador, para ele aprovar ou não, né, essa atividade, e a gente começa a fazer a organização dela, desde reserva de sala de aula, contato com o ministrante para ver quais são as especificidades, alguma solicitação diferente, né? Reserva de café, certificados, né? Porque depois que é feito, acaba essa atividade, a gente faz os certificados e os professores que concluíram a atividade, eles recebem pontuação, que é a progressão docente. Certo. Então, a gente faz esse registro, né, de cada professor. Perfeito. E isso vai para um sistema de controle da casa que dá esse suporte. Normalmente, as oficinas elas têm acontecido mais início de semestre, é isso? Isso. Historicamente, né, elas têm acontecido mais no início do semestre, no período de recesso, aquele período antes do começo das aulas. No período de julho, também temos o período de julho, né, sempre tínhamos isso. Mas também, às vezes, dependendo da demanda ou da necessidade, também pode acontecer no decorrer do ano, que eu acho que é importante também atender à solicitação do professor. Quando os professores visualizam uma determinada demanda, ou então nós temos a presença de alguém que é importante também e que vem, por exemplo, para uma palestra. Então, também é importante nós fazermos o aproveitamento, né? Claro. E a passagem dessa pessoa, né? Com autoconhecimento numa área específica. Quer dizer, o NAP também tem um braço que pode se envolver nesse tipo de atividade. Também. Durante o semestre, a partir da vinda de alguém ou de um aproveitamento de uma ação complementar de um curso, por exemplo. Exato. Muitas vezes é um palestrante dentro de um evento que é organizado pelo curso. Quando o palestrante ou alguém que possa ministrar se coloca à disposição, nós abrimos esse espaço que não estava previsto, mas que é possível de se organizar e enfim, de se concretizar posteriormente. Tu falaste antes, Tiago, que as temáticas elas são as mais variadas, acho que a professora Márcia também comentou, quer dizer, hoje está se pedindo, eu recebi também esse convite, né, de sugestões, não só sugestões que a gente apresente, sugestões diárias para serem enfatizadas, mas também experiências positivas que a gente esteja vivenciando e levar para a sala de aula. Às vezes não é só o que a gente... E é isso que eu queria comentar com vocês. Às vezes não é só aprender com a experiência dos outros, às vezes também é compartilhar a nossa, que pode ser uma boa sistemática de crescimento conjunto, né? Eu me lembro de alguns fóruns que a gente trabalhava, acho que nesse sentido é interessante também compartilhar isso. Nós tínhamos um fórum chamado Fórum de Professores Novos. E era muito interessante que a gente trabalhava. Eu fiz parte com a Prof. Márcia. E esses fóruns de professores novos era muito interessante porque uma das partes que a gente gostava de ouvi-los era dizer assim: puxa vida, quando eles dividiam algum problema, né, como você mencionou há pouco, puxa vida, esse problema você também tem? Esse problema eu tenho, eu achei que era só comigo esse problema. Sim. Então, quando o professor visualiza, né, eventualmente, isso é muito comum no início da sua carreira, ele ficar em dúvida, por exemplo, quanto a uma avaliação, quanto a própria regulamentação da instituição, algumas questões institucionais, se tem alguma dúvida, né, e poder compartilhar essas dúvidas e visualizar que o colega também tem as mesmas dúvidas ou tem as mesmas dificuldades é extremamente importante. Dá um certo conforto, né? Dá um certo conforto, dá um alento de saber, não é tão simples assim eu ser professor, esse fazer pedagógico, que talvez até aquele momento ele não pensava que fosse assim, né? Porque ele tem uma outra experiência profissional, mas não esse fazer docente, né? Então, quando ele entra e enfrenta isso e poder dividir essas angústias, isso é algo extremamente importante. Então, claro que experiências bem-sucedidas a gente gosta de ouvir e gosta de compartilhar, mas há também tem muito alento, né, e tem muita receptividade, né, a esse professor que está começando, porque
se não for um começo bem sucedido, é possível que ele saia da carreira docente. Certo, então, é muito importante isso também. Importante isso. Acho que é um bom tema para a gente fazer o gancho no próximo bloco sobre as experiências. Hoje a gente tem professores que vêm com mestrado, doutorado, mas até que ponto o mestrado e o doutorado são suficientes para preparar para a docência, né? Porque, por vezes, eles são muito mais preparatórios para a pesquisa do que para a docência. Acho que a gente pode ir por aí. Já voltamos para o nosso quarto e último bloco. Quarto bloco do nosso programa Centros, estamos falando hoje sobre o NAP, Núcleo de Apoio Pedagógico. Pegando o tema que a gente fez referência no final do terceiro bloco, a professora Márcia comentou lá no primeiro bloco que o surgimento do NAP era para dar um suporte para muitos profissionais e professores que nós tínhamos, que tinham excelente formação profissional, que tinham atuação profissional em determinados segmentos, mas que nem sempre haviam sido preparados pedagogicamente para estar numa sala de aula. Hoje somos uma universidade. Nós temos praticamente integralmente nosso corpo docente formado de mestres e doutores. A situação não muda, né? Porque mestres e doutores muitas vezes são formados mais para pesquisa. Alguns mestrados e doutorados têm o estágio docente, nem todos. Então, o desafio, na verdade, continua o mesmo, né? Eu entendo que o desafio continue sendo o mesmo, até porque nos programas de pós-graduação, né, como você colocou, eles têm muitas vezes o estágio, mas o estágio é aquele momento que que o próprio mestrando ou doutorando recebe auxílio do seu professor, ele recebe o auxílio do professor titular, né? Quer dizer, ele partilha, né, daquele momento, mas ele não é o responsável pelo planejamento total da sua disciplina, né? Então, a parte, ele está subsidiado, ele está amparado, né? Ele tem muletas, né, que alguém pôs para ele poder aprender a caminhar, né? Um andador para que ele possa caminhar. Mas existe uma outra realidade quando se tira as muletas e quando se tira o andador e diz para ele assim, agora você vai entrar na sala de aula e vai fazer a sua prática pedagógica, né? Então, entendo que, por melhor que estejam estruturados os estágios, é uma situação diferente, é uma realidade diferente, e também o estágio é um curto espaço de tempo. Ele é um semestre, né? O fazer pedagógico depois se inicia toda uma carreira, uma vida longa, né? E precisa de bastante conhecimento pedagógico e que é um pouco diferente daquilo que é o estágio, né? Acho que nesse sentido a Prof. Márcia também pode nos trazer aqui, que ela conhece certamente muitos professores que, pela primeira vez quando colocaram o pé na Univates, tinham uma prática como professor, e como mudaram, como se abriram, especialmente para experimentar a docência, né? E, nesse sentido, o NAP tem sido muito importante para levar os professores a pensar sobre essa pedagogia universitária que a gente tratava anteriormente, justamente porque nos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, há fragilidades nesse sentido, da formação para a docência. Então, ter um espaço como o NAP na instituição é fundamental, porque é um espaço de qualificação do fazer enquanto professor. Salvo as licenciaturas, talvez, né? Porque as licenciaturas têm na sua formação, os seus professores, justamente essa questão voltada para a docência. Mas os demais cursos justamente têm esse desafio de levar o professor a pensar sobre o fazer em sala. Claro. E eu acho que assim, o incentivo que o NAP também dá e deu, isso é muito importante, né, que a gente ressalte isso, né? Nós, durante todo o tempo, e continuamos sendo encorajados para fazer metodologias diferenciadas. Eu acho que isso também é muito importante que a gente coloque, né? A liberdade que se tem, o espaço para poder experimentar, porque se você não experimenta, como você vai saber se sua prática diferenciada vai dar certo? Então, acho que sempre isso foi incentivado aqui na instituição, e eu creio que seja muito importante. E isso também nem sempre dá certo, mas o espaço que nós temos para aprender
para acertar e para errar e para compartilhar o que deu certo e o que deu errado, acho que isso é extremamente importante. Nesse sentido, acho que o NAP sempre nos auxiliou e sempre nos amparou para que nós pudéssemos experimentar, né? Claro. Porque senão também, como saber alguma coisa diferente? Até porque nós estamos vivendo épocas diferentes e em nenhum momento nós aprendemos. Muitos professores, né, vamos falar o exemplo das tecnologias novamente, nós não tivemos nenhuma prática com tecnologias, né? Eu falo por mim, né, que eu não tive nenhuma relação durante a minha graduação, né? Então depois abre-se um espaço, né, que você tem que trabalhar com tecnologias e que vão evoluindo, né? Claro. São novos conhecimentos que vão sendo trazidos e, enfim, né? Sim. Professor Tiago, pegando um gancho aí com a fala da professora Márcia, vou pegando a sua fala também. Profissionalmente, é compreensível que o profissional ele não tenha que alterar tanto o conteúdo da disciplina, porque a questão técnica está ali posta, com pequenas alterações, novidades que vão surgindo, mas pedagogicamente, e aí a importância dele se entender como professor e não como profissional da área, provavelmente a experimentação precise ser estimulada e exercitada, né? Exato, e aí a gente pode entrar nas questões, que perfil de estudante que está chegando no ensino superior, né? Quais são as demandas que nós temos, né? Há pouco tempo não se falava na inclusão de alunos com deficiência, hoje nós já temos, e que bom que temos, muitos alunos incluídos, né? Isso também requer que os professores estejam preparados para essas situações. Então, as demandas que o ensino hoje exige são desafiadoras, são até certo ponto dilemáticas, né? Porque colocam o professor na parede, né? Ou seja, precisamos estar em constante atualização. E ele não é mais só um agente em sala de aula nos 90 minutos do jogo, ele tem que estar profissionalizado nisso o tempo inteiro, e né? por mais que a sociedade mude e que as demandas mudem também, o professor continua sendo uma importante referência para o jovem ou para o estudante que está ingressando aqui. Então, ter um professor engajado certamente faz diferença para tudo isso. Fabiane, por favor, como é que funciona o contato lá? Olha, eu, professor, quero ver se tem alguma oficina ou dar alguma sugestão, posso entrar em contato lá com vocês para ver as opções. Eu quero indicar um aluno para alguma atividade especial, eu posso ver também, ou o aluno faz contato direto com vocês, como é que funciona buscar o apoio do NAP no sentido daquilo que está ofertado lá? Normalmente o professor percebe, né, a dificuldade de algum aluno ou a deficiência de algum aluno e ele entra em contato com o NAP. E então, a partir daí, a gente passa as informações para o professor para que o aluno tem que solicitar atendimento por livre e espontânea vontade. Certo, voluntário. Né? Então, o professor repassa as informações de como ele pode fazer para agendar esse atendimento. Né? Então, tem uma agenda online, né? O aluno, se ele quiser, ele pode entrar em contato com o NAP, a gente faz o agendamento para ele, né? Pela agenda online, ou ele mesmo pode entrar na página da Univates e agendar o atendimento, né? Mas a iniciativa normalmente é do aluno. É do aluno, né? que tem que formalizar esse interesse. E como professor, eu também posso estar toda hora entrando em contato com vocês para eventual sugestão, críticas, ou olha, o que está disponível, quais são as próximas oficinas, ou poderia sugerir alguma coisa. Quer dizer, também tem esse canal aberto aí com a estrutura interna da casa. Sim, a gente tem o programa de qualificação docente que acontece 2 vezes por ano, na metade do ano, em julho, e depois em fevereiro. Mas fora, se houver a necessidade de outras oficinas, em outra época, né, ou fóruns, o NAP é aberto, né, para divulgação, para auxiliar e para divulgar, né, essa atividade. Perfeito. Professores, muita coisa mudou nesses 15 anos do NAP. E o que é que está por vir ainda? Bom, acho que a pergunta Se souberem a resposta, não me contem, porque vocês vão ficar muito ricos, né? Quer dizer, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas é mais ou menos, né? É uma pergunta muito difícil de responder o que está por vir, né? Eu creio que, primeiro, talvez pensarmos, não sei se
menos numa profissão tão específica e talvez um pouco mais em habilidades e competências, pensar talvez um pouco mais nisto, porque talvez algumas profissões não sejam requeridas, mas sim algumas habilidades. Por exemplo, ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa autônoma, ser uma pessoa independente, talvez possa ser uma exigência do mercado de trabalho. E isso independe da função ou da formação específica. Também formar um aluno que possa aprender sempre. Eu creio que esse é um grande desafio, porque as coisas rapidamente se tornam obsoletas. Então, o que eu aprendi na minha graduação, ou que se aprende muitas vezes, vamos voltar a um médico, ou vamos falar no dentista, as coisas não se procedem ou se processam mais daqui a 20 anos como se processavam hoje. Metade dos códigos que o advogado estudou já mudaram. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, eu creio que é necessário você pensar em formar um professor e formar um aluno que possa pensar um pouco mais desta forma, não numa formação tão estática, numa formação tão quadrada, mas uma formação de um ser humano, de algo mais, um aluno aprendente, um aluno que possa buscar as informações e que possa se adequar à situação que o mercado lhe oferta de trabalho. Mas, paralelo a isso, o mercado ainda busca um profissional que responda por algumas funções específicas. Sim, né? certamente, né? Não é que ele vai deixar de ser engenheiro. Eu creio que não pode ser construído um prédio se não for um engenheiro. Claro. Assim como receituar remédios também vai precisar de um médico formado na área, né? Mas outras habilidades que eu posso buscar e que anteriormente talvez se precisasse memorizar ou se precisasse decorar, né? Que acho que hoje vai ser diferente um pouco. Acho que a tua pergunta é muito provocadora, né? E a gente se pensar, né, o que está por vir, a gente sabe que muitas profissões nem estão, né, colocadas ainda, que ainda estão e que algumas serão extintas, inclusive. Mas me parece interessante pensar num outro viés a partir dessa questão, é de como nós devemos nos portar diante de mudanças que nós não sabemos como elas virão até nós. Que eu acredito nisso, que é apostar numa postura flexível, aberta, criativa e, sobretudo, responsável. Claro, né? Então, acho que nesse sentido a gente poderia pensar um pouco daquilo que ainda não está com a gente, mas que pode estar há um pouco tempo. Perfeito. Acho que sua colocação é mais do que adequada, até para que a gente tenha noção de que na formação de profissionais e de diversas áreas, hoje a Univates está aí com essa, 30, 40 cursos diferentes, mas todos eles nós temos professores, né? Então, o professor, nesse somatório de características que tu colocaste aí, acho que ele se habilita a ser um bom condutor do processo, e não um condutor como o dono do processo, mas participante e facilitador, né? Muito bem, acho que está bem posto aí. Parabéns pelos 15 anos do NAP, que venham muitos anos mais. E grandes desafios com certeza virão. Contem com a TV Univates nesse processo aí. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado principalmente a você que esteve nos acompanhando no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Até lá!